Olá, está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que tem o apoio da Cressol e traz para você os principais nomes do ramo empresarial de Guarapuava. A convidada de hoje é alguém bem especial que tem uma ligação muito importante com o associativismo, tanto da SIG quanto da Cassicopar, é a Daviele Bortolanza, sócio-proprietária da BS Cob, Assessoria de Cobrança e Contabilidade, é diretora de finanças da SIG, integrante do Núcleo da Mulher Empresária da entidade, vice-coordenadora da pasta da mulher da Cassicopar, que é a coordenadoria das associações comerciais do Centro-Oeste do Paraná, e também é uma pessoa muito envolvida ali no ramo empresarial, que tem uma empresa bem renomada em Guarapuava, então um dos principais nomes para dividir muitas experiências aqui com a gente hoje. Davi, seja bem-vinda ao Café com a SIG, obrigada por aceitar o nosso convite, tirar um tempinho da sua agenda corrida para estar aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e a confiança, né, em poder estar participando e dividindo um pouquinho, né, do meu dia a dia com vocês. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Nós lemos ali o currículo dela, falamos um pouquinho de toda essa trajetória do associativismo e das várias funções que ela assume, mas como é que começou a sua ligação com o empreendedorismo? Porque a BS Cob não é a primeira empresa que você administra, né? Isso. Eu comecei a trabalhar eu falo assim que eu aprendi a gostar de gerar dinheiro, né, de gerar recurso muito novinha. Com os projetos que a prefeitura tinha, que você podia empreender nas escolas. Então, isso lá, quando eu tinha 8, 9 anos, eu comecei a trabalhar nessas oficinas, e essas oficinas, elas remuneravam de acordo com a tua produtividade. Então, ali eu comecei a entender que, de acordo com a minha produtividade, eu podia definir quanto que eu podia ganhar. Então, naqueles momentos, naquelas oficinas, naquela vivência, eu já sonhava em ter um negócio, né, ter uma empresa. Mas eu não sabia do quê. Então, não era uma coisa assim, eu quero empreender em tal área. Eu queria ter algo para gerir, algo para administrar, algo para desenvolver, mas eu não tinha isso, né, claro em mente. Fui crescendo, fui trabalhar, né, trabalhar CLT, trabalhei como estagiária primeiro, trabalhei de forma informal também em alguns momentos, e aí CLT. E quando eu tinha 20 anos, eu estava passando na rua e eu vi uma loja à venda. E tava lá uma placa de venda, era uma loja de roupa, e eu olhei aquela loja, na época eu conversei com os meus pais, e né, era recém-casada, e a gente comprou aquela loja. Foi uma decisão. Ela me custou muito caro, mas eu acredito que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque ao mesmo tempo que aquela loja não foi bem sucedida financeiramente, faliu e eu tive, né, várias perdas com ela me trouxe para a BS. Porque a loja que eu abri, o meu maior problema que fez a minha loja falir foi a inadimplência. Então, eu fazia faculdade na época, então eu vendia para as minhas amigas, eu vendia na faculdade, eu vendia para as pessoas ali que eu conhecia, e com um cadastro talvez não tão elaborado quanto deveria, na confiança, e a inadimplência, né, uma loja sem... Eu tinha pouco conhecimento do ramo, e pouco dinheiro para trabalhar, e aí a inadimplência foi o que matou a loja ali. Em 6, 7 meses de vida, a gente fechou a loja. Entre todo o projeto dela, comprar, abrir e encerrar, foram exatos 10 meses. Eu fiquei com a inadimplência da minha loja e eu estava grávida do meu primeiro filho. Então, naquela época, ninguém ia me contratar para trabalhar CLT. E eu tinha trabalhado em outra empresa e eu cuidava de um dos setores que eu cuidava naquela empresa, era a parte jurídica ali de cobrança, o crediário. E às vezes eu visitava um cliente ou outro e aquele cliente falava para mim, olha, Daviele, um dia você podia cobrar as contas para mim também. E aí, né, grávida, com bastante conta da minha empresa para cobrar e precisando fazer mais recurso, foi aonde a gente começou a ABS. Agora, 1º de novembro, vão fazer 15 anos que a ABS existe. Então, empreender era algo que eu já queria. Agora, a ABS
foram os fatos que foram me levando para ela. Ela não começou com um projeto desenvolvido, como a gente prega que é o correto fazer, ou como a gente aprende aí nos cursos e tal. Não, eu tinha dívidas para pagar, eu tinha dívidas para cobrar, e eu estava numa situação pessoal que me impossibilitava de entrar no mercado. Então, foi assim que eu iniciei. Você fez do limão uma limonada, como diz o ditado, né? Usou daquela situação para você se especializar em algo que você precisava. E eu acho que isso é muito inteligente no mercado, né? Hoje a gente vê o quanto que é importante o estudo, uma base bem firmada de contabilidade. Você, como alguém dessa área, melhor do que ninguém pode dizer isso. Acho que o principal ponto de um empreendedor é ter a base financeira bem estabilizada, né? Isso. O meu esposo é contador. Eu sou formada em administração. Então, a gente se completa muito para administrar o negócio. O Leandro, ele é extremamente preciso nos relatórios, na elaboração dos dados. Eu sei interpretar eles. Se depender da Davieri sentar numa mesa para gerar aquelas informações e ficar ali alimentando, não consigo. Já me identifiquei que eu sou muito comercial, eu gosto de estar na rua, eu gosto de gerar negócio, eu gosto do envolvimento. Mas eu sei a importância que é você ter tudo isso muito organizado. Então, dentro da nossa empresa, essa junção minha com ele é o que tem levado a BS para frente, não tenho dúvidas disso. Que nem, por exemplo, a própria associação comercial, onde eu apoio no departamento de finanças. Eu não gero as informações, eu administro elas. Então, é o meu perfil e eu aprendi a lidar com isso, a retirar o melhor de mim e parar de me esforçar tanto para me tornar boa naquilo que eu não tenho dom. Então, até esse eu acho que foi uma das coisas que o associativismo me ensinou. Porque antes de eu participar da associação comercial, eu entendia que eu tinha que ser boa em tudo. Que eu precisava aprender tudo e que tudo tinha que ser dominado por mim. Então, eu centralizava as coisas. Quando eu fui, trabalhar na associação comercial de forma voluntária, participar de diretoria, e aí é diferente, porque nas diretorias todo mundo é voluntário. E na tua empresa você aloca as pessoas, você movimenta, você tem essa liberdade. No associativismo, não. No associativismo, você depende do querer do outro. E eu fui aprendendo a desenvolver isso. Então, até a minha paciência de esperar que o outro setor me mandasse foi me amadurecendo muito. Então, são coisas que foram acontecendo, somando e que foram levando a BS para o caminho que ela foi, traçando. Hoje, nosso planejamento estratégico, ele, até 2030, a gente deve triplicar o tamanho da empresa. E são somas, são pequenas somas que a gente foi fazendo que estão levando ela para esse caminho agora. A junção sua com o esposo em duas áreas específicas e a necessidade de entender que precisa se adaptar e aprender foi o que fez a ABS dar certo. Foi, né? Exatamente. Aproveitando o teu gancho que você comentou ali da SIG, né? Como eu disse no início, a Davi é nossa diretora de finanças. Inclusive, uma excelente diretora, gente, porque, olha, ela segura firme ali as pontas, né? E não é fácil administrar uma entidade que não tem fins lucrativos, mas que também não pode ficar no vermelho, né? Administrar esse valor que vem do associado é muito difícil. Então, como é que você faz para manter a sustentabilidade da SIG e ainda assim manter a transparência com os nossos associados que depositam ali a confiança também, né, no setor? Sim. A associação, ela se divide em dois. A associação, ela precisa dos produtos, ela precisa gerar resultado, porque para que ela funcione com toda a força que ela tem hoje, ela precisa de um corpo de colaboradores, ela precisa de uma estrutura, um prédio. Esse próprio evento que a gente está fazendo aqui agora, esse podcast, tudo isso precisa de recurso para ser mantido. Então, ela precisa dessa geração de receita. E a entrega que a gente faz para o nosso associado, uma delas é os produtos que ele compra. Mas a grande entrega mesmo é o retorno na forma de representatividade. O associativismo em si é a junção das empresas para que a gente possa, unidos, buscar aquilo que é melhor para o desenvolvimento do empresariado. Então, essas duas frentes, elas precisam andar juntas.
Aí eu brinco assim, que o que é a razão de existir de fato da SIG, que é o associativismo, a associação das empresas, ela só leva dinheiro. O que traz o dinheiro para manter a associação são os produtos, que seria o nosso secundário, né? Que não é o nosso objetivo principal. Então, o que nós precisamos sempre? É administrar ela, sim, com pulso firme. Por quê? Porque o nosso associado, ele coloca, deposita em nós a confiança da mensalidade dele para que a gente defenda os interesses dele. Então, para que nós possamos ter hoje um corpo jurídico que analisa as leis, que monta a pauta, que solicita algo junto à prefeitura, que representa lá em Brasília ou em Curitiba, que vai para, né, para a coordenadoria. Para que tudo isso aconteça, esses profissionais que fazem parte disso, eles são todos remunerados. Voluntário é a diretoria da SIG, né? Eu sou voluntária, o presidente é voluntário, mas a gente está ali para quê? Para que naquela mesa a gente junto pense em ações que façam bem para nossa cidade, para nossa região. Agora, as pessoas que a gente precisa, que são chaves para fazer aquilo que a gente teve de ideia acontecer, essas são todas remuneradas, né? São profissionais especializados nas áreas contratados. Então, a administração disso, ela acontece de forma muito transparente, porque ela é formada pela equipe da SIG, pelos colaboradores, e por toda uma diretoria. Então, tem a diretora financeira, uma vice-diretora financeira, presidente e vice-presidente que acompanham essas transações. Então, tudo que é investido da associação comercial é investido sempre pensando no bem comum. Né? Então, levado para uma mesa de diretoria onde 25, 30, né, representantes da associação escutam a pauta, avaliam ela junto e decidem junto este investimento. Alguns voltados diretamente pro associado e outros para o bem comum mesmo, que devolve para a sociedade. Um exemplo que a gente pode dar é as nossas campanhas de Natal, essas campanhas. O nosso sócio participa dela, comprando, participando com a distribuição do cupom, mas a devolutiva desse prêmio, ele é para o nosso consumidor, ele não é o nosso cliente. Aquele que leva o nosso prêmio, que a gente investe e faz, é a nossa sociedade de um modo geral. E eu vejo a nossa entidade como uma entidade extremamente forte, pela credibilidade que ela construiu ao longo dos anos. Então, ela vem sendo conduzida por presidentes, por bons gestores já há alguns anos. E isso tem trazido para Guarapuava e para a região muitos frutos, muita coisa positiva. E com certeza aí na próxima gestão, a pessoa que receber a SIG vai receber uma instituição forte, né, com um saldo positivo, com condição de continuar trabalhando. Até porque, para conseguir continuar trabalhando, você precisa ter recursos para investir. Só é possível fazer tantas ações porque a entidade tem recursos para investir. E aí vai a importância do teu papel ali como diretor de finanças e dessa tua visão de planejamento, né? Você comentou de equipe, que eu acho que é o principal e o essencial para que a entidade funcione. Claro, como você disse, o papel da diretoria voluntária, mas ter uma boa equipe também é necessário. Extremamente. Como gestora, conta pra gente o que você vê, para quem está assistindo também está procurando o mercado de trabalho, qual é o perfil que você acha que é o ideal ou que as empresas procuram agora no mercado de trabalho? Ou ainda melhor, você tem dificuldade ou já teve dificuldade com determinados perfis? O que você acha que é o ideal para ser uma boa equipe no mercado de trabalho hoje? Como gestora da minha empresa, hoje, eu avalio que nós estamos vivendo um momento extremamente carente de mão de obra do básico. Não é pessoas formadas com 30 diplomas que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Ensinar qualquer uma das funções é possível ensinar depois que a pessoa está dentro da empresa alocada em alguma função. Agora, o comprometimento dela, o comprometimento com o mais básico, é chegar no horário, estar apresentável para entregar um resultado, para representar bem a minha empresa lá com o cliente que eu preciso que ela vá, converse, interaja. Todas as profissões
E todas as empresas, eu converso com muito empresário todo dia. Todos têm vaga aberta. E aí a gente fala, tem que resolver o problema do desemprego. Eu fico preocupado, qual o desemprego? Hoje, dentro da BS, eu tenho 7 vagas abertas. Tenho 5 para negociador, tô procurando um RH e um marketing. Pro marketing, eu tenho uma candidata. Pro RH, até o momento, acho que 2 candidatos. Negociador, a gente tá ali com alguns sendo avaliado, os currículos, muito difícil encontrar. Muito difícil. Mas é salário que é ruim? Não. Os salários muito competitivos, extremamente compatível com o que o mercado tem oferecido, talvez até mais. Benefícios, porque eu vi a vaga tudo. Tem benefícios. Só que aí, a gente tem encontrado uma geração extremamente imediatista. Ela não quer viver a carreira. Ela quer entrar hoje e ocupar o lugar que eu levei 20 anos para chegar, entende? Então ela olha e fala assim, não, mas eu quero aquela cadeira. Eu falei assim, não, mas aquela cadeira eu levei 20 anos para chegar nela, não foi ontem, certo? E precisa ter paciência, porque desenvolver, é uma construção, é contínuo. Né? Eu não sou a mesma desses 5 anos atrás, e provavelmente daqui 5 anos, quando você me encontrar, né, se Deus quiser, a gente vai ter evoluído. A gente tá o tempo todo se construindo e melhorando. Então, é encontrar uma geração aí que a gente tem que trabalhar agora, que é imediatista, que ela quer agora. Ela não se preocupa com a aposentadoria, porque a aposentadoria tá lá longe. Mas é agora um bom plano de carreira que vai garantir para ela que quando ela não estiver mais com o mesmo vigor físico que ela tenha hoje, ela tenha uma condição de ter uma vida digna e boa e colhe os frutos do que ela construiu. Então, o profissional que falta hoje é um profissional comprometido, que tenha vontade de construir uma carreira, que tenha vontade de crescer em qualquer área. Na área que ele sonhar, tem espaço. Mas o que ele precisa entender? Que ele vai ter que viver a caminhada. Não tem como pular os degraus. Não tem. Porque você vai chegar lá e você vai cair de novo. Então, você vai viver numa corda bamba. Aí fica estressado, fica doente. Por quê? Porque é ansioso demais e quer tudo na hora. E aí, aquilo que faz parte do processo, que é a caminhada, o deixa doente. Porque não é o fato de não estar lá ainda que me adoece. É o fato que eu começo a achar que daqui pra cá tá demorando tanto que eu não vou chegar nunca e que isso é incompetência minha. E não é. Não é incompetência. É o aprendizado mesmo. Aí você contrata um estagiário com a disposição. Olha, eu vou levar 3 anos pra me deixar essa pessoa boa. Só que ela entra e ela começa a ficar ansiosa. Com 6 meses ela vai embora. Então ela não chega nunca no final do processo, porque aí ela sai da BS e vai pra SIG. Chega na SIG, a mesma coisa. Com 6 meses ela abandona. Aí ela vai de volta para uma outra empresa. Então, não é que ela não tá evoluindo. Todo dia ela volta pro começo. Porque dentro da empresa é a vivência. É eu olhando você, eu vendo o teu desempenho, a tua entrega, como que você se comporta, que vai te credenciando para mim chegar e chamar, vem cá, Elis, agora a gente tem uma oportunidade, tem isso aqui. Então, nós temos um mercado extremamente promissor, com muita oportunidade. E que aquelas pessoas que tiverem vontade hoje de entregar um bom resultado e um bom trabalho, elas vão se destacar e elas vão crescer. Mas a gente precisa que o nosso jovem comece a despertar, né? De volta essa vontade de construir uma carreira. Acho que muito disso, Davi, está relacionado às nossas redes sociais. A gente vê muito coach de Instagram, né? Do enriqueça rápido ou fique parado no tempo. Isso. Só que nada é construído da noite para o dia. Todas as histórias, nós estamos no 23º episódio. Quem acompanha o programa sabe. Todos que passaram por aqui. Ninguém ficou rico da noite para o dia. Muitos quebraram, tiveram o primeiro negócio, tiveram paciência. Hoje a BS tem 15 anos porque vocês persistiram. Sim. Então não basta ser empreendedor. Vou abrir um MEI, vou trabalhar com alguma coisa. Se não tiver persistência, não vai sobreviver no mercado. E isso que você relatou é unânime. Todos os convidados relatam a mesma coisa. Mão de obra que queira ter o compromisso de trabalhar. Infelizmente, essa visão do mercado de trabalho, do crescer rápido, ficar rico, é o que tem prejudicado, talvez, essa mentalidade, né? A pessoa, ela cria na mente dela
agora eu tava esses joguinhos, agora começaram a aprender lá as pessoas que vinham incentivando. Eu entrevistei pessoas que falaram assim pra mim, mas agora eu não sei, acho que é tigrinho, paga mais do que isso. Eu perguntei pra pessoa, mas você já ganhou? Não, mas eu conheço gente que ganhou. Eu falei, gente, a casa sempre vai ganhar, é um cassino, né? Então, Sim. não existe isso. Mas cria um sentimento de que é possível. E aí, é aquilo que eu falei, ela adoece porque ela se frustra, não com o processo dela. Ela se frustra porque ela cria uma expectativa, não que ela não vá chegar na expectativa, só que não naquela velocidade. Ela precisa da caminhada. E aí ela adoece ali naquele impasse de não conseguir esperar, de não conseguir viver o processo, de não conseguir se desenvolver, de não conseguir lidar com a situação. E a gente olha, principalmente o jovem. A nossa empresa, ela, né, paga certinho tudo via CLT, todas as normas a gente cumpre. Eles vêm fazer entrevista, eles não querem. Eles querem que a gente pague mais e não pague correto. Essas são as propostas que a gente tem. Quando a gente vai conversar com eles, o porquê, na visão deles, eles olham assim, não, mas eu preciso de dinheiro hoje. Hoje eu quero ir na festa. Hoje tem o tal evento. Não existe aquele pensamento de construção de algo sólido, entende? E esses dias eu ouvi o Paulo Vieira falando sobre isso. Que entrou na moda demais essas startups, né? Que abre o negócio, faz ele crescer rápido, vende, ou abre 50, um sobrevive, 49 fecha. Então, ele, na visão dele, e a minha visão fecha com a dele, nós que empreendemos para abrir um negócio, contratar pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande. Hoje eu tenho 40 pessoas que trabalham comigo, são 40 famílias. Eu não posso me dar ao luxo de arriscar algo que amanhã essas 40 pessoas estejam todas desempregadas. Então eu tenho um compromisso com elas também. E aí ele fala muito sobre isso, sobre você fazer e construir, não que seja, a palavra não seria da forma tradicional, mas de forma estruturada. Porque para você ficar arriscando, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, dá, mas você tem que ser sozinho. Porque senão você compromete muitas pessoas ali no teu sonho, talvez. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar, as pessoas já estão. Acredito, né? Uma hora vai ter que mudar, né, esse pensamento. Eu vejo que sim. E as redes sociais, elas vendem uma realidade de algo que nem sempre é o que realmente a pessoa vive, né? No meu Instagram eu sou outra pessoa, eu não sou a mesma que tá aqui hoje conversando. Nós já vamos falar mais sobre esse assunto com a Davi, mas a gente vai para o intervalo rapidinho. E antes do nosso intervalo, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, comenta, curta, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não esquece que você também pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a Sig, e que os principais trechos desta conversa estarão disponíveis no Instagram, @AsigGuarapuava. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Está pensando em contratar estagiários? O Departamento de Estágios da ASIG facilita suas contratações. Nossa equipe experiente encontra os melhores talentos para impulsionar o crescimento da sua empresa. Beneficie-se de custos mais baixos, isenção de encargos sociais e zero vínculos empregatícios. Facilite suas contratações hoje mesmo. Contate o Departamento de Estágios da ASIG. Somos de volta com Café com a Sig, hoje recebendo a diretora de finanças da Sig, integrante do Núcleo da Mulher e também vice-coordenadora da pasta da mulher da Cacicopara, Daviele Bortolanza. No primeiro bloco, né, Davi, a gente falou um pouquinho sobre a tua experiência profissional, os percalços ali, né, de como foi empreender, as dificuldades. E nesse segundo bloco a gente vai voltar um pouquinho para essa parte dos conselhos empresariais, porque empreender a gente sabe que não é fácil. Para você, teve um momento nessa trajetória da BS ou da sua outra empresa que você comentou lá no início que você pensou em desistir? Desistir da BS, não. A Versátil foi uma decisão bem tomada. Vamos fechar porque o negócio realmente não fazia mais sentido.
Na BS e na Versátil também, quando eu tomei a decisão, eu sempre falo, existe uma linha bem tênue entre você ser teimoso e você ser persistente. Quando eu tomei a decisão de fechar a Versátil, é porque o negócio não dava mesmo, ele não dava lucro, ele tava cada vez mais ladeira abaixo. Já na BS, durante muitos anos, eu trabalhei sem salário. Então, a empresa pagava as contas dela, girava no mercado, mas eu não recebia nada. O meu marido trabalhava CLT numa empresa, ele provia a nossa casa, mantinha tudo, né, da nossa casa, e eu trabalhava na ABS, quase que voluntária, né, só pela ABS mesmo. Então, como que eu avaliava? Eu sempre avaliava assim, eu não recebi nada, mas eu comprei 4 computadores, então eu investi. Eu não vou receber salário, mas a gente trocou um servidor. Eu não vou receber salário, mas a gente conseguiu colocar mais uma pessoa na nossa equipe, a gente está produzindo. E aí eu fui avaliando o crescimento da empresa. Porque empreender, às vezes a gente começa a falar assim, não, empreender não é fácil, empreender é difícil, empreender é ruim. Não, empreender não é ruim, não é um mau negócio. Mas assim como a gente vinha falando que para você entrar numa empresa, crescer dentro dela leva um tempo, para você abrir um negócio e colher os frutos dele, também leva um tempo. E aí a pergunta é essa, você tem esse tempo? Porque se você hoje trabalha e você quer sair do teu trabalho e abrir um negócio para você viver dele, a chance dele quebrar é grande. Tanto que só você olhar os indicadores, aí os números que o Sebrae divulga, a quantidade de empresa que fecha antes do primeiro ano, antes de 5 anos. Por quê? Porque o negócio não te dá dinheiro para você viver dele. E se ele te der dinheiro para você viver dele, você vai viver sempre de um negócio pequeno. Porque para o teu negócio crescer, ele necessita de investimento. Ele necessita. Então, eu abri a BS em 2009 até 2017, meu marido trabalhava fora. Então, a minha casa, meus filhos, roupa, comida, todo o custo de uma casa, ele mantinha para nós. E eu trabalhava 100% para o crescimento da BS. Então, todas as minhas horas, toda a minha dedicação, né, todo o meu tempo era para que a BS fosse criando corpo, crescesse até que o Leandro pudesse vir. E aí você percebeu nessa trajetória que a persistência tinha diferença da teimosia. Tem, porque eu podia não ter sido tão teimosa na Versátil. Se eu tivesse sido menos teimosa, tivesse entendido porque eu tinha aquela visão, não, o negócio, se você trabalhar, dá certo. Não, existem negócios que não dão certo, que não vai. Eu podia ter perdido menos. A Versátil, quando eu fechei, ela levou tudo que eu tinha de recurso financeiro, um terreno que a gente tinha na Vila Carla, a gente precisou vender. E eu ainda fiquei com 17 mil em dívidas naquela época. 17 mil na época, vamos pensar que eram os 150 mil de hoje. Então, eu perdi muito dinheiro nela. Eu perdi muito dinheiro num curto espaço de tempo. E na BS, quando eu vim pra ela, o que eu entendia? Teve um dia que o meu marido, sei lá, a empresa tinha... Não me lembro exato, mas tinha uns 3 anos. O Leandro chegou e falou assim pra mim, você não ganha nada com essa empresa, Daviele. Feche e arrume um emprego e me ajude em casa. E eu falei pra ele assim, falei, nossa, Leandro. Falei, se você não acredita nos meus sonhos, vai embora. Falei, vai embora, leve tudo, fique com casa, com carro, fique com tudo. Falei, me deixa só com as contas. Falei que daqui uns dias eu vou te encontrar e eu vou estar muito bem. Por quê? Porque o Leandro, naquele momento, ele apoiava tudo meus sonhos e tal, mas, lógico, foi um roupante que ele teve das dificuldades, né? Porque não é fácil, assim. Foi a opção mais fácil que ele desistir, né? Naquele momento, e eu lembro que ele tinha chegado em casa e a água tinha sido cortada e era pra mim ter pago, e quando... A BS funcionava na frente da minha casa naquela época. Então, entre a água e a luz, eu pagava a luz. Porque se cortasse a luz, eu não podia trabalhar. Agora, sem água, podia ficar, né? E aí, porque a empresa era dentro da minha casa, então água e luz, naquele período lá, tinha ficado determinado que seria meu. E ele ficou muito bravo comigo, porque chegou em casa, não tinha água, e por que eu não liguei pra ele? E aí eu falei pra ele, não, pode ir. Por quê? Porque eu consegui olhar, eu falei, não, o negócio tá indo, eu tenho mais cliente, eu tenho mais máquina, eu tô com um colaborador, eu tô com as coisas começando a andar. Então, é só eu ter paciência. E aí, ele pegou, né, respirou fundo, né, certo? Digeriu a informação dele, voltou e sentou do meu lado e falou assim, não, então vamos, né, vamos resolver e a gente vai. Então, não é uma coisa assim, não são só flores, mas também não são só espinhos.
Agora é o quanto que você suporta a dor dos espinhos para poder sentir o cheiro das flores. E você tem que ir equilibrando isso. E eu acho que isso é o que todo empreendedor passa, né? Porque aquela visão errada, como você falou lá no início, de achar que vai empreender e vai ganhar dinheiro em 1, 2 meses. Não adianta, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Tudo leva tempo até as pessoas conhecerem a marca, o produto se firmar no mercado. Então não vai ser fácil. Desistir é a coisa mais fácil a se fazer. Mas se você persiste, com certeza vai colher os frutos lá na frente. É questão de paciência e a frase que você falou é tudo. Quanto você suporta o espinho, quanto você vai suportar até chegar onde você precisa. O caminho é difícil, mas se você seguir até lá, você vai chegar onde muitos não chegam, né? Isso, vale a pena. Ele vale a pena. Só que você tem que existir também um propósito maior do que só ganhar dinheiro. Porque senão você desiste, né? Porque como eu falei, durante muitos anos, se havia uma coisa que eu não via, era o tal do dinheiro, né? Esse era o que não fazia parte da minha vida. Então, o teu propósito ali tem que ser maior do que só isso. Não que ele não seja importante, e o negócio tem que dar lucro, né? Faz parte de você ser empresário, o lucro e ganhar dinheiro. Mas não pode ser só isso. E aí a importância também da parceria, né? Por mais que teve aquele momento que o seu esposo quase saiu ali de si, mas ele entendeu e vocês foram firmes. Eu acho que quando a gente tem essa parceria, seja do sócio ou de quem está na caminhada, é muito mais fácil. Porque se um dos dois desiste, não dá para continuar, né? Tem que ter essa... Que bom que vocês tinham essa sintonia, né? Não, certamente a BS existe porque eu tinha o Leandro do meu lado. Se ele não gerasse, não provesse a nossa casa, porque de 2009 até 2017, ele sustentou a nossa casa sozinho, para que eu pudesse, né, dar corpo para a BS. Então, se ele não tivesse ali fazendo toda a parte que ele fez, eu não teria condição. Daí entra naquilo que eu falo sobre você poder esperar esse dinheiro. Eu não teria condição, porque as contas existem, o custo de vida nosso existe. Então, até uma dica que eu dou: se você quer empreender, você precisa olhar se a tua família está estruturada, seja o teu marido, ou seja a tua esposa, ou se você ainda mora com os teus pais, se você tem na tua retaguarda alguém que possa prover para você o que é necessário para os meses que você não conseguir tirar da tua empresa sozinho. Porque se você tirar da tua empresa mais do que ela suporta te entregar, ela não vai conseguir crescer e se desenvolver dentro do mercado. Então, durante muito tempo, a tua empresa, ela precisa ser um caixa eletrônico só de depósito. Não dá para sacar dela. Você só vai depositar, depositar e depositar. Até que ela se fortaleça o suficiente para que você possa ter o retorno. Essa é a realidade do mercado, né? É. E falando em realidade do mercado, vamos falar um pouquinho de associativismo, né? A gente falou lá no início que a Davi, ela é vice-coordenadora ali da pasta da mulher na Cacicopar, e a novidade é que em 2025 ela vai assumir mais um compromisso voluntário, né? Ainda dá conta de tantas coisas, que é a presidência da Cacicopar. Conta pra gente como que tá a expectativa para esse momento, se vai ser desafiador e também como é que você concilia, né, a sua empresa, a vida familiar e essas duas funções ali. Ano que vem você provavelmente vai ficar só na Cacicopar, né? Com certeza. Vai dar um pouquinho de respiro, Isso. mas mesmo assim é mais um compromisso voluntário que você vai assumir e muito importante, por sinal, né? A agenda da Cacicopar, ela compromete muito do meu tempo. Por isso que eu não vou conseguir, provavelmente, ficar à frente de nenhuma pasta dentro da associação. Porque a Cacicopar hoje, ela né, são 25 municípios. Desses 25 municípios, 18 têm associação comercial. E qual que é a função da Cacicopar dentro, né, da coordenadoria, a coordenadoria em si? É levar para essas associações desses municípios todos os benefícios, todas as ferramentas que uma associação grande, como a SIG, possui. Então, é desenvolver, porque a gente tem associações como a SIG, que tem 1.000 e tantos associados, mas nós temos associações em algumas cidades que são 16, 20, 30 empresas. Então, é desenvolver elas. Eu tenho uma expectativa maravilhosa em relação a assumir essa pasta, né? Assumir essa coordenadoria. Durante esses últimos 4 anos, à frente da pasta da mulher, eu já visitava essas regiões, eu conheci muito da realidade delas e a gente enxerga o quanto que é possível fazer, sabe? Tem muita coisa para ser feita.
E estar, né, por um período ali presidente da coordenadoria de forma voluntária, é também devolver para essa região um pouco de tudo aquilo que ela nos dá. Porque a gente vive daqui, né? Então, a nossa terra, ela é uma terra muito próspera, cheia de oportunidade, com muita coisa para ser desenvolvida. A gente só precisa de pessoas que tenham uma ação, que vão, que façam, e que saiam da cadeira de ficar reclamando de que a vida tá difícil e venham fazer um movimento para que a gente transforme a nossa região numa região que seja destaque dentro do Paraná. Porque nós temos potencial para isso. A gente tem muita riqueza aqui. Né? A gente só precisa explorar mais, trazer elas mais para frente, para fora. Então, eu tô com bastante vontade de fazer. Nós estamos formando a nossa diretoria, todas as pessoas que vão vir fazer parte são pessoas, assim, de muita ação, pessoas que são muito dedicadas e que estão com vontade. E o desenvolvimento dessa região, para nós, é a palavra de ordem na gestão ali. Então, a gente quer fortalecer muito as cidades aqui ao nosso entorno, trabalhar muito junto com elas, parceria com os bancos, com as cooperativas, para que a gente consiga qualificar as pessoas, que a gente consiga que essas empresas venham se desenvolver em maturidade. Maturidade administrativa, maturidade para que empreguem mais, gerem mais recurso na localidade. E para dividir o meu tempo, hoje a BS ela está vivendo um momento onde ela precisa muito pouco de mim de forma operacional. Então eu trabalho dentro dela na condução. O Leandro também trabalha dentro dela na condução. Nós temos uma equipe muito boa, né? Formada por... A gente tem grandes líderes lá dentro. Então, eu estou num momento da minha vida que me permite hoje devolver um pouco para a sociedade, né, daquilo que ela me dá. E, se Deus quiser, vai ser sucesso, assim como é sucesso na diretoria da SIG. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer, Davi, por ter vindo aqui conversar com a gente, dividir a sua experiência, tantos conselhos empresariais tão importantes, né? Cada episódio a gente aprende uma coisa nova que pode ser aplicada no nosso dia a dia. E hoje você nos enriqueceu bastante com o seu conhecimento, a sua experiência. Muito obrigada mesmo por ter participado. Eu que agradeço e, né, o convite por esse tempo aqui com vocês. Para mim também me agrega, a gente cresce, fica sabendo um pouco mais e faz a gente refletir também, né, sobre coisas que às vezes no dia a dia a gente não para pensar e organizar o raciocínio. E fico à disposição, quem sabe, num outro momento, um outro tema, para a gente ir conversando e debatendo outros assuntos. Com certeza. Muito obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Você já está vendo as redes sociais aqui da Davi, então segue ela também no Instagram. Não esquece que os principais trechos dessa conversa estão no Instagram, @ASIGGuarapuava. Um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau!